quero tratar aqui, puxando para um texto bíblico, o qual eu creio que seja bem conhecido, que está no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 23, que é a história do jovem rico. Mas por que eu quero abrir esse parâmetro aqui, tendo uma comparação a respeito do que esta pessoa estava falando comigo e o jovem rico? Essa pessoa, ao estar falando, ele estava me convidando para o aniversário dele, que é esse mês, e ele estava comentando que hoje ele tem prazer de comemorar o seu aniversário, porque alguns anos atrás ele, quando estava numa fase muito boa da sua vida financeiramente, ele falou, eu estava tranquilo, muito bem a minha vida, e ele falou, de repente eu comecei a ter alguns problemas de saúde, fui no médico, fiz alguns exames e descobri que eu estava com câncer. Ele falou que naquele momento a vida dele desabou, assim, ele entrou numa depressão profunda, e essa depressão, com esse tratamento, durou alguns anos, e isso foi para ele um sofrimento muito grande. Mas graças a Deus, depois de tratamentos, ele conseguiu vencer o câncer. Então, com isso, ele teve um entendimento o quão a vida é maravilhosa. É claro que nós, às vezes, precisamos passar por certos momentos para valorizar a vida ou certos momentos. Isso é fato. Isso é fato. Então, nesse momento, quando nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos aqui no livro de Marcos, a passagem do jovem rico, entendemos que este jovem, que mesmo naquela época ele tinha uma boa condição financeira, tinha o que a vida poderia lhe oferecer de conforto, de qualidade de vida, porque era muito rico. Mesmo com isso, existia um vazio no seu coração. E esse vazio incomodava a sua vida. Ele não conseguia preencher o vazio, talvez com animais de raça, cavalos bonitos, de raça, caro, com outros tipos de animais, talvez camelos, vacas, cabras, talvez com uma mulher muito bonita, que ele até sonhava em casar com ela, ou casou com ela, apesar de ser um jovem. Mas mesmo assim ainda existia um vazio no seu coração. E esse é um parâmetro que nós entendemos que existe na vida do ser humano. O ser humano, por sua vez, ele, quando tem esse vazio na sua vida, ele tem um grande medo de morrer. Porque cria-se nele a falta de saber o que realmente vai acontecer. Ele tem medo de se a sua alma vai realmente estar com Deus ou não. Eu sei que de uma forma religiosa as pessoas criam vários nomes, inferno, purgatório, outros criam o nome de reencarnação para se purificar, e por aí afora vai, não é mesmo? Mas a palavra mais simples e adequada, se assim podemos dizer, é: você tem a certeza e a convicção que se você partir hoje desse mundo, você estará com Deus? Ou existe em você o medo ainda? Apesar de você talvez ser uma pessoa conhecedora, porque aqui a Bíblia fala bem claramente no versículo 17 que este jovem tinha essa preocupação, é tanto que ele fala assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, ele não sabia. Ele não sabia. Outro que faz essa mesma pergunta para Jesus lá atrás, né, Nicodemos. Ele era um chefe da sinagoga, um grande homem religioso, um líder religioso, e mesmo assim existia nele um vazio. Não existia a convicção da sua salvação. Então, isso nos revela claramente, de uma forma bíblica,
que não importa o cargo ou a posição que você ocupa diante da sociedade. Não importa se você é uma pessoa simples, não importa se você é um juiz, um desembargador, um general, um presidente, você pode ser um gari, não importa o cargo que você ocupa, mas se o vazio existente em você, ele permanece, é uma luz que acende de alerta que você ainda não tem a convicção da sua vida em Deus, em Jesus. E a pergunta talvez que vai ocorrer na sua vida é a mesma, né, que aconteceu na vida dessas duas pessoas, que é o jovem rico e também, como eu falei agora, Nicodemos. Mestre, mas o que eu posso fazer para ter a vida eterna? O que eu posso fazer então para poder ter a salvação? Para Nicodemos, Jesus disse que era necessário nascer de novo. Era necessário nascer de novo. Mas Jesus, nesse momento aqui, ele faz uma pergunta para esse jovem. Você conhece os mandamentos? Você conhece a palavra de Deus? Foi a pergunta que Jesus fez para este jovem. Ele disse: conheço, observo e aguardo desde a minha juventude, ou seja, desde criança, desde quando ele era muito novinho. Ele fala que tinha um conhecimento e guardava esta palavra no coração dele. Assim como muitas pessoas, elas têm até uma certa vontade de servir a Deus. Pessoas que amam a Deus. Assim também como foi na minha vida. Lembre-me que ainda jovem, apesar de ter uma vida fora da vontade de Deus, mas havia em meu coração um desejo de servir a Jesus, de amar a Deus acima de todas as coisas. Mas a condição de vida que eu vivia me aprisionava e não permitia com que eu tivesse esta vida para Deus. Então eu não queria nesse momento abrir mão. Eu não queria abrir mão para a minha vida, da minha vida, perdão. Porque mesmo tendo tido uma criação religiosa, a nossa aqui fé que professávamos porque não era uma só fé. Minha mãe era uma católica não muito praticante, mas de vez em quando ia à igreja. E meu pai era um católico que não ia à igreja, mas era também ubandista. E acabou que na minha vida eu abracei a linha mais da Umbanda e da Quimbanda. Me desenvolvi e ali tive um crescimento. E a minha vida, aquilo que eu escolhi, muitas das vezes, me levou para fora da vontade de Deus. Mas mesmo fora da vontade de Deus, lembro-me que Deus usava pessoas para orar por mim, para abençoar a minha vida. Alguns perguntavam se eu queria aceitar Jesus. Lembro-me que ainda jovem, talvez meus 14 anos ainda, teria uns 14 anos. Lembro-me quando algumas pessoas falaram do amor de Deus para mim, perguntaram se eu queria aceitar Jesus, eu falei que queria, e ali eles oraram pela minha vida e tal, mas mesmo assim eu ainda continuei com uma vida totalmente fora da presença de Deus. Porque na realidade este jovem, Jesus faz essa pergunta para ver se ele observava a palavra de Deus, e ele diz que sim. Ou seja, Jesus coloca para então, você compreende os mandamentos: não matarás, não roubarás, não dirá falsos testemunhos, honrará teu pai e tua mãe. Ele disse assim: sim, tudo isso eu sei e guardo. Ou seja, como muitas pessoas que convivem durante muitos anos da sua vida, dentro da sua fé, dentro da sua religião, elas até são boas pessoas, tá? Não estou dizendo que são más pessoas, que pessoas que não professam uma fé cristã evangélica, que elas não são boas pessoas. Pelo contrário, tem muito mais, às vezes, pessoas boas que não são evangélicas, com um coração voltado em abençoar, em ajudar o seu próximo, do que muitos cristãos evangélicos. E isso, na realidade, as suas obras, elas até
se apresentam diante de Deus, mesmo você não sendo um cristão evangélico, isso é fato. Quando você faz o bem ao seu próximo, é claro que Deus está vendo isso, independe se você é um cristão evangélico ou não. E isso te dá, diante de Deus, se assim podemos dizer numa linguagem mais simples, uma pontuação diante de Deus. Você ganha um ponto diante de Deus, ou seja, lá no céu. E por isso que você às vezes não entende por que pessoas que têm um coração voluntário para ajudar, para abençoar, até mesmo financeiro, Deus tem abençoado eles. Mas este abençoar não tem nada a ver com salvação. Porque a Bíblia diz que você não é salvo pelas obras. Você pode até realizar as obras, como Jesus pergunta para esse jovem. Você observa ele, ou seja, está mostrando a ele as obras. Ele disse, tudo isso eu tenho feito. Mas Jesus vai mostrar para este jovem que tudo aquilo que ele tem feito, tudo aquilo que ele abraçou, ainda não é o suficiente. Mas quando Jesus faz isso, a Bíblia traz para nós no versículo 21, que Jesus olhou para ele e o amou. Jesus não o desprezou. A Bíblia diz que Jesus viu o coração daquele jovem, era um coração de uma boa pessoa. E naquele momento Jesus diz para ele assim, ainda então te falta uma única coisa. Se você quer ter a vida eterna, se você quer ter realmente a salvação, se realmente você quer ter um encontro comigo, se realmente você quer andar comigo, ainda te falta uma coisa. E o jovem pergunta o quê? Abrir mão. Você pega tudo que você tem, vende, dê aos pobres e terá um tesouro no céu e vem e segue-me. A Bíblia diz que esse jovem, sendo muito rico, ele entristeceu seu coração, foi embora e não seguiu a Jesus. Tem muitas pessoas que, na visão delas, elas têm tesouros, porque a Bíblia diz assim, olha, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Tesouro nem sempre está relacionado somente a riquezas humanas. Sobre carro, sobre casa, também, mas não diretamente sobre isso. Tem algumas pessoas, quando nós falamos de tesouro, a pessoa fala assim, ô Júnior, mas por que a pessoa ela não quer seguir? Mas qual o problema dela, desse parâmetro, abrir mão para seguir a Jesus? É porque em alguns momentos a fonte financeira dessa pessoa é ilícita. O ganho da vida financeira dela para ela se manter, às vezes é um dinheiro que não é um dinheiro legal. E ela sabe que se ela abrir mão disso, o seu patrimônio com o tempo vai se desfazer. E essa pessoa, por ter um grande patrimônio, ela fica naquilo entre seguir a Jesus e entre tomar uma posição de seguir a Jesus e abrir mão. Como ocorre com algumas pessoas famosas que até aceitam a Jesus, ou dizem que aceitam Jesus. Quem sou eu para dizer se aceitou ou não aceitou? Quem dá a salvação é Jesus. Mas essa pessoa, muitas vezes, ela não quer abrir mão da vida dela. Ela era um cantor mundano e ela não quer abrir mão. Há exemplo que eu quero dizer aqui, que eu via, e eles vieram de uma família evangélica, né, cristão evangélico, que são os cantores por nome artístico, Zezé de Camargo e Luciano, muito conhecido, né, pela belíssima voz, pelos sucessos que eles emplacaram aí durante muitos anos, de uma carreira consolidada, bonita por sinal, dentro daquilo que eles se ofereceram. Você nunca viu um grande escândalo deles. Tiveram os seus momentos como qualquer outras duplas, né? Mas tiveram uma carreira consolidada, mas vieram de uma família que oravam por ele, que acreditavam neles, que investiram neles. E você via que o Luciano tinha uma grande resistência à palavra de Deus, assim como o Zezé, quando eu digo a palavra, de abraçar aquilo. Até que depois de um determinado ponto, você, se não viu, dá uma olhada depois na internet e veja o testemunho do Luciano, o que Deus fez na vida dele. Até que Deus toca na vida do Luciano e ele realmente se converte.
ele resolve abrir mão de todo esse parâmetro. Você falava, para ele é fácil ter riqueza. Pior que não. Não é tão fácil assim. Mas ele decidiu no coração dele em não mais cantar música secular. É tanto que ele decidiu hoje simplesmente louvar a Deus. Ele abriu mão de cantar de uma forma secular. O Zezé ainda faz alguns shows, né? Mas você percebe que ele nem tanto. Mas independente disso, o que eu quero dizer é que ele decidiu entregar a sua vida para Jesus. E quando você decide entregar a sua vida para Jesus, não basta ser somente de palavras. Por isso que Jesus confronta esse jovem e fala, já que você me ama, já que você observa, já que você me deseja como o Senhor da sua vida, você vai agora negar a si mesmo. Como Jesus disse para os seus discípulos, você vai negar a si mesmo. Você vai tomar a sua cruz e vai me seguir. Esse jovem não quis. E algumas pessoas, elas têm essa dificuldade, porque elas não querem abrir mão das suas amizades, ou supostas amizades, as amizades dos copos, as amizades das drogas, as amizades da prostituição, as amizades das noitadas, né? Então nós achamos que essas pessoas, elas sempre estão conosco, e não é uma verdade. As amizades, muitas das vezes, do trabalho, tudo isso parece que cria uma resistência em nós. Às vezes pela família, porque o meu esposo, ele não gosta de crente. Se eu me converter, como é que vai ser se eu for para a igreja? Aí você vai para o inferno por causa do teu esposo? Mas a minha esposa, ela detesta esse negócio de crente. Nossa, se eu me converter, como é que vai ser? Qualquer dia, querido, eu vou pedir a minha esposa para dar o testemunho de vida dela, você vai entender o que era uma jovem se converter num lar de um pai espírita, e não é só por questão de ser espírita, não, dos rituais que ele fazia, das situações que ele promovia com a família, e quando ela se converteu ainda muito jovem, começou a ir para a igreja, as lutas e as dificuldades que ela teve, e ela já sabia que teria essa dificuldade. Ela que conversava com os espíritos, a sua vida era sugada pelo mal, mas ela decidiu ter uma vida com Deus, e Jesus deu a vitória para ela. Eu vou pedir, qualquer dia eu vou fazer uma espécie de uma entrevista e vou colocar aqui para você ouvir um belíssimo testemunho do que Deus fez na vida dela, mas não só na dela, Deus quer fazer na sua. Mas para isso, você precisa estar disposto e disposta a mudar a sua condição de vida. E isso é um ato voluntário, não é um ato que temos que obrigar as pessoas. Deus, ele não vai obrigar você a ter uma transformação de vida. Eu sei que algumas pessoas até hoje, elas têm algumas desculpas ou algumas situações que vivenciaram na sua vida para estarem desviadas ou não querem aceitar a Cristo. Até porque criamos na nossa mente uma ideia de que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, ou quando nós somos de Deus, nós não vamos sofrer ataques ou não vamos sofrer consequências desse mundo, a exemplo do que eu falei do jovem que eu estava conversando com ele ontem. Você, quando é de Deus, isso não te impede de você às vezes ser acometido de um câncer, não te impede de você morrer num acidente ou sofrer um acidente e ter sequelas disso. Você amar a Jesus, tem momentos que ele pode te guardar? Sim. Tem momentos que ele pode pedir que nada aconteça com você? Sim. Mas pode ter momento que não. Mas nós criamos na nossa mente que sempre Deus vai nos livrar, o que não é verdade. A Bíblia diz que Deus nem ao seu filho poupou, antes o entregou à morte, e à morte de cruz. Aqueles que abriram mão das suas vidas e decidiram seguir a Jesus, com exceção de João, todos morreram. Todos morreram. Todos aqueles homens e mulheres de Deus morreram. Por quê? Porque eles decidiram abraçar a sua fé. E tinha um governo, naquela época, ele era contra a sua fé. Ele queria calar a fé dessas pessoas. Mas eles decidiram revelar ao mundo que o amor deles
era maior do que a sua própria vida. Eles foram jogados na arena para serem destroçados por leões, para diversão daquelas pessoas que estavam cheias de demônios nos seus corpos. Alguns foram arrastados, puxados por animais, sendo esfolado vivo pelas ruas, também por diversão dessas pessoas. Outros foram queimados vivos, para diversão também dessas pessoas. Outros foram crucificados, entre eles Pedro, aquele que tinha negado a Jesus, e quando foram crucificá-lo, ele disse: não, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Então, assim, outros morreram à espada e tantas outras formas cruéis que usaram contra essas pessoas, que não eram nenhum perigo para a sociedade. Mas tem algo parecido, né? Eles não ofereciam nada para a sociedade, eles apenas falavam do amor de Deus, falavam de mudança. E o diabo, ele não gosta quando nós pregamos ou quando nós falamos isso, porque o evangelho de Jesus Cristo, ele arranca o traficante do tráfico. Ele arranca o jovem que está na criminalidade, do crime, mas ele arranca também o jovem lá do condomínio luxuoso, que você acha que está tudo bem, que ele não tem nada, arranca ele da depressão, arranca ele da vontade de se, né? Tudo isso acontece porque ele tem um conhecimento da verdadeira paz, porque Jesus disse: a minha paz vos dou, eu não vou a dou como o mundo a dá, porque a paz de Deus, ela não é igual do mundo. A paz do mundo, ela é muito passageira. Por que ela é muito passageira? Porque a paz do mundo para as pessoas, na maioria das vezes, está ligada ao materialismo. Eu vou lá, comprei um carro, aquele momento de alegria, de euforia, né? Nossa, glória a Deus, ó que bom, Deus me ajudou, né? Ou aquilo que você professa me ajudou, tal, aquela coisa toda. Daqui a alguns meses aquilo já passou, aquela euforia. Você já está com vontade de ter outro, ou daqui a pouco você quer partir para um outro sonho, você quer comprar casa, você quer comprar... Mas depois você vai vendo que tudo isso se torna muito normal. E o vazio bate em nós. Mas aí quando você tem realmente Jesus na sua vida, você às vezes pode não ter carro, você pode não ter uma casa bonita, você pode não ter uma condição financeira muito boa, mas você tem Jesus. E Jesus, ele traz a paz na sua vida. Ou você pode ter tudo isso. Você pode ter um bom carro ou bons carros. Talvez você tenha boas casas, casas que você nem nunca entrou nela, você só comprou por investimento. Mas mesmo assim ainda existe um vazio dentro de você. Se você partir hoje, você tem um medo, você tem um desespero de saber para onde você vai. Mas eu estou aqui para dizer para você hoje, Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se você estiver disposto a reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, abraçando o seu evangelho para professar a sua fé a partir de hoje, abrindo mão da religiosidade, mas abraçando o evangelho de Jesus Cristo para ser a luz para o seu caminho, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, como diz o salmista. Se você estiver disposto a isso, você vai encontrar Jesus e a paz vai reinar na sua vida a partir de hoje. Não importa o que você está vivendo, não importa se é um momento de doença, não importa se é um momento financeiro, não importa, a paz vai reinar, porque quando você tem Jesus, as doenças podem vir até você, é verdade, o câncer pode vir à sua vida, e as pessoas vão, e o médico dizer para você assim: você vai morrer, e você vai dizer, mas eu creio que Jesus pode me curar.
E o médico, mas não tem jeito, você vai dizer, mas eu creio que Jesus pode me curar. Mas e se ele não me curar? Não tem problema, eu vou estar com Jesus, porque o câncer não é o meu problema, a morte não é o meu problema, porque eu tenho Jesus na minha vida, e não importa se é uma doença, se é a falta de dinheiro, Jesus está comigo, isso que é o que mais importa para mim. Então não será a morte que vai vencer a sua fé, não é a sua falta de dinheiro que vai matar a sua fé, porque Deus cuida de você e Ele vai abrir portas onde não existem para você. Então, está na hora de você parar com esse sofrimento. Mas é uma decisão que você precisa fazer em aceitar ou voltar para a presença do Senhor Jesus. E eu quero estar orando por você, para que Deus possa te abençoar, porque da mesma forma que Deus olhou para aquele jovem, mesmo fora do parâmetro daquilo que Deus queria, mesmo sendo um religioso, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. Apesar dos seus pecados, apesar das suas falhas, apesar das suas existências, Deus ainda olha para você com o olhar do amor. Ele quer te abraçar, Ele quer te trazer de volta para o caminho, para a presença dEle. E eu quero orar por você nesse momento. Eu quero abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus. Deus, aí está essa vida que o Senhor vai alcançar através da tua palavra, através do que está no teu coração, Pai. Eu sou limitado apenas a esta imagem movida aí num computador ou num celular, mas o teu Espírito não, Pai. Não importa se essa pessoa está no Japão, se está no Canadá, nos Estados Unidos, se está em qualquer estado ou cidade do Brasil, o teu Espírito alcança. Então que nesse momento o Senhor possa trazer, meu Deus, a luz do Evangelho. A luz do Evangelho que tira as vidas que estão aprisionadas nas trevas. Que o Senhor possa nesse momento tocar no coração desta vida. Que o Senhor possa enviar os teus anjos agora onde essas pessoas estão, e se existem algumas amarras espirituais ainda tentando prender essa pessoa para ela não tomar uma decisão, para ela não voltar o coração dela, a vida dela para ti, que esta ação maligna caia por terra, que os teus anjos vão lá agora e destrua esta ação do mal que está tentando amarrar, meu Deus. Mas libera esta vida, Pai. Libera esta vida das obras das trevas. Mas, Deus, que ela realmente se volte a Ti, que ela entregue a vida dela realmente no Teu altar e que ela seja o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa fazer morada nela, porque nesse momento ela está aceitando o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida dela. E outras estão se reconciliando com o Senhor, voltando a Ti, Deus. E vão voltar à prática do primeiro amor, adorando a Ti, amando a Ti, acima de todas as coisas. Pai, eu quero abençoar esta vida. Eu quero Te pedir uma bênção para a vida delas, Pai. Que o Senhor possa realmente enchê-las do Teu Espírito Santo, para que elas possam resistir o dia mal, para que elas possam resistir os dardos inflamados do maligno. Que o Senhor possa dar a elas o desejo de buscar a Tua palavra, para que tenham, ó Deus, o escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça, meu Deus, que possam usar a Tua palavra, a Tua espada, para desfazer tudo aquilo que não provém de Ti, Deus. Mas que cada dia esta pessoa Te ame, Deus, e que realmente ela pegue sobre ela a cruz, que é muito mais leve, porque a Tua palavra diz que o Seu fardo, ó Deus, ele não é como o fardo do mundo, um fardo pesado, mas o Senhor tem um fardo leve, um jugo suave sobre nossas vidas. Então, Pai, eu abençoo essas vidas para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. Escreve o nome daqueles agora que Te aceitaram como o único suficiente Salvador da vida deles, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, para a Tua glória
Amém. Amém. Que Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus, um forte abraço para você.